agora, gente, mais um episódio do seu podcast no contexto, a sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico, que essa temporada, gente, tá chegando ao final, a gente tá percebendo, né? Mas tá sendo um episódio atrás do outro, muito interessante, fortalecendo a nossa fé naquilo que nos identifica com a palavra de Deus, com a missão, com a mensagem, com a herança que Deus deu para cada um de nós, para aqueles que creem, amam, esperam e apressam a breve volta de Jesus. Eu tenho a alegria de receber aqui uma representação de uma equipe muito especial, que já esteve aqui, né, uma parte deles aqui na nossa última temporada, se eu não me engano, foi isso mesmo, última temporada? Foi isso mesmo. E eles estão aqui agora representando uma outra parte da equipe, eles que estão aqui, acho que a lição, se tivesse combinado, não ia dar certo. Deu certinho com eles, gente, foi muito legal. E eu queria mais uma vez aqui agradecer a eles, né, que por estarem dedicando um ano de suas vidas diretamente, exclusivamente na pregação do Evangelho, o Evangelho que leva à ação, hein, gente? Olha, um spoiler aqui do tema de hoje. Mas eu tenho a alegria de poder aqui apresentar ela, que é empresária, viu, gente? Tá aqui, concluindo aqui, né, o seu curso de design de interiores, parou aqui no finalzinho do curso, deu essa pausa no ano aqui para participar do projeto Um Ano em Missão. Ela é boliviana, é brasileira também, é a nossa querida Elizabeth, para os íntimos, mais próximos assim, é a nossa querida Liz, tá? Bem-vinda, Liz, ao nosso podcast no contexto. É muito bom poder te receber aqui, obrigado, tá? Por esse ano incrível que você está dedicando aí na obra de... Tá acabando, né? Aliás, já acabou, né? Já acabou. É, que bom te receber aqui mais uma vez. Bem-vinda. Muito obrigada, pastor Fabrício. Bom, é uma honra estar aqui com vocês. É a gente estudando a palavra, né? A lição. É muito bom, prazeroso. E aí eu queria, né, apresentar uma pessoa especial aí. É a nossa amiga. Ela é da igreja, já, né? Virou da família, hein? É da igreja já, também? É da igreja, né? Da igreja José Bonifácio. Olha uma aí. Igreja muito nomeada, muito representativa, né? Que é a Laís, Olha que ela tá com a gente. Oi, pessoal. Solteira, viu, gente? Uma pausa aí Sim. no ano de missão, acho que já pode, né? Final do ano, vamos ver, já pode orar, né, por isso? Com certeza. Obrigada, Olha, Alice. com certeza, menina. Aí, irmão Rubens, escutou isso aí, né? Sei não, viu? Obrigada, Alice, pela apresentação. É uma honra estar aqui com vocês, poder participar a primeira vez, e eu agradeço pelo convite, pastor. Agora eu vou apresentar uma pessoa muito especial, um líder incrível, É quase um maravilhoso. pai, né? É um pai, na verdade, né? Aguentar, gente. É esposo da Heloísa, é o pastor Rodrigo Almeida. Depois dessa... Parece que nasceu fazendo podcast. Pois né? é, né? Depois dessa você vai encontrar um varão valoroso. Amém. Aí, rapaz, receba essa Receba só. bênção. É um prazer estar aqui novamente, e nós não estamos, obviamente, sozinhos aqui, nós estamos com aquele que comanda tudo isso aqui, né? O Olha aí. líder de jovens para toda a associação Leste e Norte de São Paulo, pastor Fabrício Leão! Bota a vinheta aí, viu, PV? Você tá ficando bom aqui, hein? Que bom estar com vocês aqui. Obrigado, pastor Rodrigo, pela parceria, pela presença também. Tá bom com os nossos missionários aqui, missionárias, né, Liz? E também a Laís. É bom demais poder estar aqui com vocês e trocar uma ideia sobre esse assunto que vocês vivenciaram bastante, né, nesse ano certeza. que passou aí. Foi missão na veia, né? Estamos aí com um novo desafio esse próximo ano de 2024 e a gente está muito feliz de poder separar esse tempo aqui para conversar de algo que vocês seguramente vivenciaram e vão seguir vivenciando aí, porque o ano em missão não tem como objetivo separar um ano da vida, né? Mas uma vida inteira em missão. E eu queria também desafiar você que está acompanhando esse podcast a continuar perseguindo a gente nas redes sociais. Você pode também acompanhar os bastidores, os projetos, os sonhos que nós temos também, os convidados de cada semana no nosso Instagram, Jovens Adventistas APL, acompanhar todo esse movimento aqui em torno da Bíblia, para você também estar acompanhando aí semanalmente os bastidores e o que vai acontecer na agenda do próximo ano também, beleza? Você também pode acompanhar esse conteúdo sempre liberado no início de cada semana no nosso canal do YouTube Paulista Leste ou na sua plataforma de áudio preferida. Você procura por podcast no contexto e você vai encontrar esse conteúdo também em áudio sempre no início da semana para ser uma ferramenta, um recurso a mais aí para te estimular a ter a sua experiência semanal de estudo da Bíblia fundamentado na palavra através do nosso guia de estudos da Escola Sabatina Jovem, beleza? Eu queria pedir agora a Liz para que iniciasse aqui o nosso estudo, pedindo a bênção de Deus. É um tema incrível,
é um tema que nos motiva, né? E que nos tira da cadeira, né? Para cumprir a missão. Faz oração aí, Liz, por favor. Pede a bênção de Deus para a gente entender o assunto de hoje. Oremos. Amantíssimo Pai que está no céu, te agradecemos por este dia que você nos dá, da oportunidade de poder falar da tua palavra. E que esse tema possa chegar no coração de cada um de nós e também os que estão assistindo agora. Que você possa dar entendimento a eles, que o Espírito Santo também esteja com nós, hoje e sempre. Te agradecemos, te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Luiz, pela oração, tá? Vamos lá, o tema de hoje, gente, o Evangelho em ação. Olha que tema top, todo mundo aqui de modo on, todo mundo ativo na missão, um ano em missão. Só lembrando que esse projeto, gente, é um projeto da Igreja de 27º Dia que desafia jovens a darem uma pausa de um ano de suas vidas. Quem tem 18 anos até 30 anos, solteiro, né, tem uma formação, mínimo ensino médio completo, aí pode participar, né, desses projetos que têm mobilizado, desafiado, desenvolvido pessoas em liderança, em dons espirituais, para serem úteis em algum lugar onde Deus manda eles e voltarem para sua comunidade, para assumirem aí o seu papel ativo, né, no modo on, abençoando aqueles que estão ao seu redor. Bom, o tema da semana do nosso episódio de hoje é o Evangelho em ação. E o texto base aqui está no capítulo 25 de Mateus. Eu vou mencionar aqui a partir do versículo 21. Ler o capítulo todo vai ajudar bastante essa compreensão que Deus espera de como é a vida de alguém que aceitou o Evangelho em Jesus, né? E aqui eu vou ler aqui a partir do verso 31. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Como é que Deus vai considerar aqueles que aceitaram o Evangelho na prática, quando ele vier para dar a cada um segundo a sua recompensa? Como viveram aqueles, né, que de fato aceitaram a Jesus como seu salvador pessoal, aceitaram o Evangelho, que é o próprio Jesus, né, e viviam não na teoria, né, mas na prática, e aproveitaram cada oportunidade para poder compartilhar em ações práticas, né, o amor de Deus. Quando o Filho do Homem, a partir do verso 31 do capítulo 25, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se assentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes, né? Então ele compara aqui as ovelhas como salvos e os bodes como aqueles que se perderam, né? Ou que se perderão. Isso. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes preparei, ou que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era estrangeiro e vocês me convidaram para a sua casa, estava nu e vocês me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que vimos o faminto e lhe demos de comer? Ou o sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiro e lhes convidamos para a nossa casa? Ou nu e vestimos o Senhor? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e fomos te visitar? Verso 40, o rei então dirá: eu lhes digo a verdade, quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que vocês o fizeram. Em seguida o rei se voltou para os que estavam à sua esquerda e dirá, ele se voltará para quem estiver à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos. Olha, tudo ao contrário, né? Outro era abençoado, esse é maldito. Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus santos anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e vocês não foram me visitar. Então eles dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou numa prisão para que a gente pudesse te ajudar? Ele responderá: eu lhes digo a verdade, quando vocês se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que vocês recusaram a ajuda. Verso 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Está bem explicadinho, né, gente? Uma coisa é certa, quem está salvo, abençoa, ajuda, veste, né, alimenta. E quando a gente faz isso, segundo Jesus, estamos fazendo a Ele mesmo. E aqueles que tiveram a oportunidade de fazer tudo isso e não fizeram nada, estavam rejeitando ajudar o próprio Jesus. Eu acho que quando ele voltar no final de tudo, já que o Evangelho ele deve estar em ação, eu acho que quando ele voltar ele vai perguntar, de forma bem simples, né? Você amou? Não dá para você dizer que amou e estava de mãos cruzadas, né? Você atuou, você serviu, você estava aproveitando cada oportunidade para ter uma vida útil que abençoava as pessoas,
e a resposta vai depender da gente. O fato é que o evangelho verdadeiro, ele nos leva à ação. Tirinha da semana aqui na tela, rapidez aqui. Acompanha a sua lição aqui na tela. Evangelho em ação. E aí tem a tirinha da semana, gente. Na prática, quando vocês viram aí essas imagens, qual foi a primeira impressão que tiveram e o que é que vocês queriam compartilhar com os nossos ouvintes aqui do nosso podcast? Bom, pastor, uma coisa que eu achei muito interessante, né, é que aqui destaca bastante sobre a necessidade física, sobre o pão, sobre a roupa, sobre a água, sobre os enfermos, mas não só a necessidade física, né, também a necessidade espiritual. A palavra tá ali, né? A palavra de Deus. Quando a gente fala o evangelho em ação, a gente vê que as pessoas muito só focam no evangelho, né, e não na prática da física também, né? Que é levar aquelas pessoas que têm fome, aquelas pessoas que têm sede. E é um conjunto, né? Não adianta a gente apenas falar, mas sim tem que colocar em prática. O amor a Deus ele é demonstrado em ações práticas, né? Exatamente. É isso aí, Laís. E agora, quem mais aí queria compartilhar a sua impressão? Aqui a gente pode ver que a gente está vendo a demonstração, né? São atos de bondade que a gente vê, como a Laís disse, né? Só para complementar. Eu vi que me chamou bastante atenção foi o sangue que está aí, o negativo, né? Jesus se doou quando ele veio, né? Ele se doou completamente às pessoas. Ele ajudou os necessitados e ele estava sempre presente entre eles. O Então, sinal é um dos sangues mais raros, né? É único, né? Quando Jesus veio aqui na Terra, ele foi ajudar as pessoas. De uma certa forma, se doou. E então, ele entregou a vida dele por nós, em prol da gente. Então, é muito significativo isso. E aqui tem o pão, a vestimenta, a água. São as necessidades físicas mesmo que a pessoa necessitadas precisam hoje em dia, né? O verdadeiro evangelho sempre vai nos levar a ações práticas. É isso aí. E aí, pastor Rodrigo? Muito bem. Bom, quando nós lemos aqui o texto-chave, olhamos para o título da lição e vemos essas figurinhas aqui, né? Um pão, uma roupa, um copo d'água, o sangue, a própria palavra de Deus aberta, né? Nos mostra que são elementos que devem nos levar à ação, à prática, né? Então, eu diria aqui que a nossa lição, ela vai tratar aqui, quando a primeira impressão que nós temos é que a nossa lição, ela vai tratar da ação, ou seja, o evangelho também é ação, ele tem que nos levar à ação, é o amor em ação, o amor ao próximo em ação. Beleza, então eu anotei aqui minha impressão. Primeiro que, gente, esse papo dizer que aceitou o evangelho e essa pessoa diz ter aceitado o evangelho, diz que ama a Deus, né? Mas não está disposto a ajudar ninguém, pode perceber que essa pessoa nem entendeu o que é o evangelho. O evangelho, por natureza, vai despertar em nós o amor pelo próximo. Essa é a dinâmica do evangelho, né? Quando você entende, quando você está... Cara, como é que eu amo a Deus? Guardando os mandamentos, seguindo a sua palavra, não é? Como é que eu amo a Deus, ou digo que amo a Deus, e não ajudo aquele que Deus criou? Então não faz muito sentido, né? Então, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, ele é mentiroso, é o que diz João, não é? E é interessante, né? Como o evangelho, ele é algo que deve nos levar a uma vida que seja, não teórica, né? Mas uma vida prática, né? Uma vida que ela é vivenciada no cotidiano. E aqui eu estou me lembrando agora de muitas imagens na minha mente, né? Cara, pessoas que me pediram coisas no sinal, me pediram ajuda. Eu até tinha, mas não estava preparado, né? E na realidade, segundo Jesus, é o próprio Jesus ali representado. Exatamente. Quando eu nego ajuda, quando eu nego o meu sangue, quando eu nego um pão, quando eu nego uma roupa, que às vezes eu tenho até demais no meu armário, para alguém que não tem, eu estou negando para o próprio Jesus. É como se eu falasse assim, olha, Jesus, eu não te amo. Que quem ama doa, né? Quem ama compartilha, né? Quem ama dá o que tem, o pouco ou muito que tem. O evangelho é isso, deve nos levar à ação. Pastor Rodrigo, nos contextualizando mais aqui, essa questão da... Porque a gente, assim, né, tem várias correntes hoje, né? O evangelho é só social, não sei o que e tal. Mas, afinal de contas, as questões sociais urgentes devem ser, de fato, pauta do evangelho, do verdadeiro evangelho? Já indo direto ao ponto, pastor Fabrício, eu diria que sim. E é interessante que a gente muitas vezes ouve alguns debates, né? Ah, mas a gente só tem que pregar a palavra, ou a gente tem que ajudar, e a gente faz distinção entre uma coisa e outra, quando na verdade tudo está conectado. Você está pregando a palavra, você está auxiliando, você está levando o evangelho. Porque o evangelho, como diz o próprio título da lição, é
ação. E é interessante que a nossa lição, né, desse trimestre, ela vem tratando aí de alguns pontos históricos da nossa igreja, a identidade da nossa igreja, né? Que parece no começo também, como os demais temas que a gente estudou até agora, né? Não era uma coisa assim tão madura a princípio, exatamente. Não, né? No entanto, quando nós começamos a estudar aqui algumas questões históricas da nossa igreja, nós vamos observar que desde lá do início, os adventistas, eles já defendiam também algumas pautas... Causas sociais, né? Exatamente, causas sociais. Essa é a palavra correta, causas sociais. Que na época deles ali, por exemplo, tinha uma que estava em alta, que era a questão da escravatura. E eles defendiam ali que deveria ter libertação, que não deveria haver escravos, né? Então o que isso nos mostra? Que somente quando nós não estudamos a história, ou seja, uma compreensão incorreta da história da nossa igreja, é que nós vamos fazer essas distinções, se devemos ou não defender as causas sociais, porque os pioneiros, eles sempre defenderam as causas sociais, né? Por exemplo, defenderam tanto que Ellen White, ela chegou ao ponto de dizer que nós, como adventistas do sétimo dia, nós deveríamos ali... Eu vou ler aqui na íntegra o que ela escreveu, tá? Bem. Nós não devemos obedecer à lei de nossa terra que exige entregarmos um escravo ao seu senhor e precisamos sofrer as consequências de violar essa lei. Será que eles eram preocupados ou não com isso? Claro que eles estavam inteiramente preocupados. Ou seja, os nossos pioneiros, eles eram contraculturais, não somente no que diz respeito a questões doutrinárias, mas eles eram também contraculturais, buscando sempre reformas sociais. E para finalizar aqui... Que tinham base na Bíblia, né? Que tinham base exatamente na Bíblia. E para finalizar aqui a minha parte, no finalzinho da lição fala algo muito interessante, que esse breve panorama de nossa história apresenta um quadro de uma igreja que era integral, tanto em termos teológicos, quanto práticos. Ou seja, o adventismo, o evangelho, ele sempre foi prático e ele sempre deve ser prático. Não adianta nós queremos ir oferecer, por exemplo, o pão espiritual para uma pessoa... Um estudo bíblico, né? Um estudo bíblico, se ela está passando fome. E você apenas chega ali com a palavra de Deus e não sacia a fome desta pessoa. Ou seja, de maneira prática, pessoal, nós precisamos agir. Nós precisamos ser levados a uma ação. E uma coisa interessante, pastor, que quando o senhor fala em agir, é que eles realmente fizeram isso, né? Lá na lição ela comenta assim: o presidente da Associação Geral John, ele usou sua fazenda como uma parada na ferrovia subterrânea, ajudando os escravos a fugir e obter a sua liberdade. Então, ele isso não era foi... sério na época, né? Porque as leis da época que os donos de escravos eram donos, eram propriedade, ninguém podia tocar neles, né? Exatamente. Imagine, o presidente na época da igreja, um dos primeiros presidentes da igreja de 27º dia, usou sua própria fazenda, que ele era um fazendeiro antes, né? Para refugiá-los, né? Ajudar as pessoas. Imagina, cara. Que é o que a gente tem que fazer hoje em dia, né? Ele deu o que era dele para poder ajudar aqueles escravos. Sensacional. Não dá para se calar, não. Mais de 3,5 milhões, né, de afro-americanos que viviam, né, no país, eram tratados como escravos, né? E a igreja, embora ainda pequena, se levantou, né, e se posicionou, né, ao lado da Bíblia, né? Ao lado de algo que realmente era necessário. Não de ideologias, né, que a gente vê hoje, muita gente se posicionando, tudo tem que se posicionar com respeito a tudo, né? Quer se posicionar de algo que realmente vale a pena? Se posiciona ao lado da verdade, se posiciona ao lado daquilo que o Evangelho pede para você fazer. Alimento, comida, libertação, opressão. Sim, se posicione ao lado do Evangelho. Porque o Evangelho é isso, não é uma causa, não tem nada, nenhuma ideologia no mundo, por mais social que ela seja, causa, por mais linda que ela seja, que se compare à beleza do Evangelho. O Evangelho é pleno, é completo. Jesus veio para ajudar aqueles que precisavam, né? E nós temos que fazer o mesmo. Então as questões sociais urgentes, no passado e hoje também, devem ser sim, porque elas estão integradas ao pacote do próprio Evangelho, que deve nos levar à ação, né? Conceitos teológicos que devem nos levar a ações práticas. Ou né? seja, né, pastor, não existe uma distinção. Nada. Né? Não existe uma dicotomia, tudo é uma coisa só. E é interessante que nós estamos falando aqui, por exemplo, da escravatura, nós estamos falando de algo
que acontecia ali naquele momento. Era a causa deles naquele momento. Mas quando a gente começa a estudar um pouquinho mais da história, a gente vai perceber que com o passar do tempo, por exemplo, eles começaram a se envolver em outros movimentos, como por exemplo o movimento de temperança, que defendia a proibição do álcool, né? E entre outras coisas. Hoje, em nossa igreja, nós também... fumo, né, também. Exatamente. Hoje, em nossa igreja, nós temos também... levantamos algumas pautas, né? Por exemplo, nós temos aí na nossa igreja o Quebrando o Silêncio, né? Que diz respeito à questão da violência contra a mulher. São coisas que nós precisamos levantar, não por uma ideologia, como o pastor Fabrício disse, mas porque é algo bíblico. Já faz parte do faz evangelho. parte do evangelho, né? É isso aí. Bom, caminhando agora aqui, eu queria pedir agora a ajuda da Laís, não é? Rebelião versus convicção cristã, não é? A gente percebe aqui essa guerra, né, constante que há, né, entre aqueles que vivem uma vida prática, servindo, abençoando, e aqueles que vivem só teorizando, né? E até brigando, né, pela teoria, ao invés de viver uma vida prática. Só pode nos explicar um pouquinho melhor aqui como é que essa relação funciona, Laís, por favor. Bom, pastor, como o senhor falou, rebelião versus convicção cristã. As pessoas antigamente eram... Quando a gente fala de rebelião, a gente pensa, né, rebeldes, né? As pessoas antes não queriam, porque isso vem lá de trás, tipo, não queria obedecer à vontade de Deus, o que ele veio trazer, que é pregar o evangelho, né? E as pessoas não faziam isso. Só que os pioneiros, antigamente, eles lutavam pelo que eles acreditavam, pela convicção que eles tinham, né? E se a gente reparar Tinha nada a ver com rebeldia, né? Tinha que ver com convicção, né? Convicção, exatamente. E lá em 1860, eles foram tão firmes em suas críticas públicas que em 1890 eles conseguiram realmente abolir a escravatura. Eles conseguiram aquilo que eles queriam, né? Que eles lutaram para isso. Uma coisa legal e interessante também é que o filho de Ellen White, Edson, aos seus 44 anos, mesmo em meio ao que estava acontecendo naquele momento, ele deu a sua vida, ele colocou a sua vida em risco para poder ir para outro lugar, que foi lá no estado do Sul, para poder estabelecer lugares, igrejas, né, locais para que eles pudessem ter a oportunidade de ter o evangelho e também. E pregar para escravos que tinham sido recém-libertados, né? Exatamente. E aí é que está a grande questão, né? Eles não faziam isso por rebelião. Eles não queriam libertar os escravos porque era uma pauta política, era uma ideologia ou algo nesse sentido. Não, não era por isso. Eles faziam isso por uma convicção cristã. Eles estavam baseados na palavra de Deus, né? Eles entendiam que ao fazer isso, ao se envolver em ajudar os oprimidos, eles estavam fazendo o quê? Seguindo as instruções do próprio Jesus. E quando faziam para um desses, estavam fazendo para o próprio Jesus. É por isso que o autor aqui da nossa lição, então ele coloca rebelião versus convicção cristã. Hoje, muitas vezes, o que nós vemos são pessoas que estão se revoltando contra um sistema, mas sem base bíblica. E o que nós queremos fazer não é isso. Não é se revoltar contra um sistema. O que nós queremos é fazer ações que estejam pautadas, baseadas na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Isso é convicção cristã. E é interessante também que quando nós vamos aqui para Mateus, né, capítulo 25, o livro de Mateus, capítulo 25, ele vai narrar 3 parábolas, né? Ele vai narrar a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos, a parábola das ovelhas e dos cabritos, que foi o que nós já lemos aqui. E a gente vai perceber que as pessoas ali que estavam sendo representadas pelo bode, elas não esperavam ser condenadas por negligenciar uma ação. E aquelas também que foram salvas, elas também não esperavam ser salvas pela ação que elas tiveram em relação ao próximo. Ou seja, é essa ação sem interesse. Fazer simplesmente porque Jesus ele pede que nós façamos, né? Então percebe-se um grupo aí, claramente, né? Pensando que só pelo fato de conhecer o Evangelho, e essa teoria seria suficiente, né, para que eles fossem ou estivessem do lado daqueles que seriam salvos por Jesus, né? Isso. E Jesus falou ao contrário, rapaz, vocês conheceram o Evangelho, vocês têm que ser o sal da terra, vocês têm que ser a luz do mundo, vocês têm que abençoar as pessoas, né? Vocês estão aqui para ser a mão ajudadora para quem precisa. Você mencionou um ponto importante, né? Eu fiquei aqui pensando depois, né? O filho de Ellen White, né? Um dos filhos que ela teve, né? Imagina o cara deixar tudo, né? Já tinha, né, meia vida ali, né? O pessoal não vivia tanto também, já metade da vida, 44 anos, né?
passou por uma verdadeira... Achei legal aqui a lição mencionada. Passou por uma verdadeira conversão, né? Porque ele é rebelde, É né? interessante, Que né? destaca. É interessante isso, E arriscando tudo, né, pastor? Arriscando A lição diz que ele tudo. arriscou tudo, né? Arriscou sua Para vida. fazer o que fez, E né? sentiu-se chamado a atender a necessidade de quem estava lá no sul do país, no caso dos Estados Unidos, né? Arriscando tudo e mudou-se para o sul a fim de proclamar o evangelho entre os escravos, uma das classes mais perseguidas e oprimidas da época. Todo aquele momento de euforia nos Estados Unidos, né? Com o momento em que Abraão Lincoln estava lutando, né, para poder libertar os escravos, dar libertação aos escravos, né, acabar com a escravatura, e você percebe um cara se levantando, né, deixando a rebeldia de lado, né, e de certa forma assim, deixando a rebeldia de lado, assumindo, né, o risco, né, de poder trabalhar por aqueles que eram na época um dos maiores perseguidos, né, nos dias, criando escolas, né, igrejas, literatura, né, editoras para poder abençoar aquele povo. Eu achei isso aqui E abençoou, né? Demais, Abençoou. demais. Das igrejas mais fortes hoje na América, né, do Norte, adventistas também, são as pessoas afro-americanas, né? Verdade. Porque pessoas se levantaram para compartilhar o evangelho com eles. Então, a gente percebe aqui, né? O que nos distingue, né, como ovelhas, né, como pessoas que vão estar do lado de Jesus, é a capacidade que nós temos de nos desprender, de colocar até a nossa vida, nosso tempo, nossos recursos, né? Nossa integridade, nossa reputação, né, em jogo. E Jesus fez isso, né? Foi até chamado de pecador, e comia com os, né, glutão, porque comia com os pecadores, né? E é o mesmo que passarão aqueles que decidirem também servir na prática, né? Independente do que possam falar, é isso que Jesus espera da gente. E se essa é a nossa convicção, temos que fazer o que Jesus pede pra gente, E tá é bom? interessante, pastor, só para a gente finalizar essa parte aqui, que tudo isso aqui, Mateus capítulo 25, está também, obviamente, relacionado com o capítulo anterior, que é Mateus capítulo 24, quando os discípulos eles fazem uma pergunta para Jesus, e é por isso que ele começa então o capítulo 25, e os discípulos falam, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Ou seja, toda essa questão de ajuda ao próximo, ajuda humanitária, também está relacionado com a volta de Jesus. Nós precisamos preparar um povo para quê? Para a volta de Jesus. E nós precisamos ser esses auxiliadores que vão ajudar em todas as linhas de frente, como cristão que somos. Aí fica a dica aí, né? Ellen White também teve, né? Quando ele mencionou aqui, honestamente, Ellen White tinha um filho rebelde, né? Crítico, etc. Que tal pegar toda essa crítica? Como esses jovens são críticos, né? Que reclamam de tudo, e a igreja não faz nada, e não sei o quê, a igreja está obsoleta, é uma estrutura, né, seca. Então pegar toda essa energia e canalizar para o serviço. Quem trabalha não dá trabalho, né? Quem trabalha não tem tempo nem para criticar. Então é importante que você canalize tudo isso, né, para missão, para servir as pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho. E esse foi o chamado, né, Liz, que foi feito no passado e hoje também, né, de voltar para a verdadeira essência. Qual é a essência do evangelho? Pregar o evangelho, eu acho que a palavra é essa, né? A gente deve pregar a essas pessoas que estão necessitando, ver primeiro as necessidades delas, né? E Pregar também- servindo, né? Exatamente, servindo, fazendo ação. Essa é a Porque essência. tem pessoas que precisam da palavra de Deus, mas também precisam da parte material, né? Então a gente vai, ajuda as pessoas e dessa certa forma a gente consegue dar a palavra, o ensino da palavra, os conhecimentos que Deus nos deu, né? É através da palavra de Deus que a gente possa, né? Dar para eles, né? E assim levar essas pessoas para Deus, para Cristo. pra Eu que acho elas que a Liz falou uma coisa interessante, Liz, essa questão de entender para atender às necessidades das pessoas. Por exemplo, o projeto Um Ano em Missão, que é o projeto do qual nós fazemos parte, né? Ele nos ensina isso muito, né? Enfaticamente, mostrar que nós precisamos primeiro entender a necessidade das pessoas para que nós possamos atender essas necessidades. Então, como nós já dissemos aqui, pregar o evangelho vai muito além do que você chegar na casa da pessoa e simplesmente oferecer um estudo bíblico para ela. Isso é positivo? Faz parte do processo? Claro que faz. Mas a gente também precisa entender quais são as necessidades, e Mateus capítulo 25 vai mostrar que existe, né, essas necessidades, porque ele vai falar que é necessário alimentar os famintos, dar de beber aos sedentos. É bem prático, né? É prático, né? Acolher ali as pessoas, vestir, visitar os enfermos e os presos, isso é prático. Ou seja, a gente vê a necessidade e então a gente atende essa necessidade. E eu acho que é por isso que a gente precisa voltar à essência, né? Às vezes a gente entra muito no automático e se esquece
que as pessoas elas têm necessidades, como a Liz falou, e nós precisamos estar dispostos a atender essas necessidades. Agora, uma coisa é fato, pastor. Existem riscos e existem custos também, né? A missão é assim. Missão você corre riscos e você também tem custos, né? Mas sempre vale a pena porque Jesus sempre vai estar à frente quando nós queremos ajudar aqueles que necessitam, né? Amém. E é curioso, né? Porque a Bíblia, ela apresenta essa realidade, né? De que temos, de forma prática, como é que eu faço para viver o evangelho na essência? Faça isso. Se fizer isso, está fazendo para mim. Tá bom? E eu vou te recompensar, porque tá fazendo como se fosse para mim. E Sabe, como quando você cuida de alguém que alguém gosta muito, fala assim, cuida lá dele para mim, ó. Faz lá como se estivesse fazendo para mim. É a mesma coisa que Cristo está querendo dizer. Ele se compara aos necessitados. É basicamente isso. E o grande outro lado da moeda, né, é o fato de a gente fazer isso para poder receber algo em troca. Então esse é o grande perigo, né, o grande risco que alguém pode correr. É por fazer algo a alguém que necessita, achar que, tá vendo, eu devo merecer ser salvo. Né? Eu tô fazendo isso aqui porque, tá vendo, eu, como exemplo, sou um bom cristão. Eu quero provar que sou um bom cristão, então eu vou entregar comida, até vou registrar aqui, tirar uma foto aqui, postar para provar que eu sou bom. A gente não é bom só é Deus. A gente não faz isso porque a gente é bom, a gente faz isso porque Deus é bom. Não é? Ele quer usar a nossa vida para isso. E a partir do momento que você faz isso, sem esperar algo em troca, ou sem ficar preocupado em ficar provando ou mostrando para os outros que você é bom, é justamente essa a essência que Deus quer que a gente volte, né? Da gente poder fazer o bem, literalmente sem olhar a quem, né? Fazer o bem porque é o correto, é o certo, não é? É fazer como se fosse para você mesmo, não é? É isso que diz a Bíblia, ame ao próximo como você gostaria de ser amado, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Então, você gosta de ser tratado bem, de ser notado, de ser ajudado, faça como você gostaria de fazer, que fosse feito para você mesmo. Quando as nações se reunirem, diante dele haverá apenas 2 grupos, diz Ellen White, que não deseja todas as nações. 2 grupos, não mais do que isso. Né? Seu destino eterno será determinado pelo que houverem feito, olha, ou negligenciado fazer por ele, na pessoa dos pobres e dos sofredores. É incrível. Achei fantástico, né? Então, resumindo, a volta à essência do que é o verdadeiro evangelho, que nos leva à ação, resumindo a história, é sair do sofá mesmo, é sair da zona de conforto, ir para cima e fazer o que precisa ser feito, o que Jesus espera da gente, para que a gente abençoe outras pessoas, levando aquilo que necessita e não deixando de compartilhar as verdades do reino. Amém. Por falar em evangelho e evangeliação, caminhando agora para o hipertexto, a palavra-chave da semana é ação, tal como foi também aí, né, essa conversão que passou o filho de Ellen White, né, que levou, né, a uma vida de serviço em áreas mais, né, desafiadoras, numa época desafiadora, né? Como devemos também reagir ao ver diante de nós esse campo missionário, né, com tantos desafios, com tanta necessidade, tantas pessoas precisando, né, de tantas necessidades que estão ao nosso redor. Nós temos vários exemplos que nos motivam para isso também. E eu queria convidar vocês agora a ampliar também a nossa rede social e, quem sabe, aqui ampliar esse pensamento, esse desafio para tantos jovens que nos escutam, igrejas, né, que tem tanta estrutura, tem tanto recurso e às vezes faz tão pouco, né, como nós também, que temos tantas oportunidades, tanto vigor, tanta força, energia e às vezes nos acomodamos, né? A palavra-chave da semana é ação. Eu queria começar pelo pastor Rodrigo. Qual é a palavra-chave que você queria agregar aqui? Qual o texto que você queria compartilhar com a gente? Pastor, eu gostaria de compartilhar aqui o texto de Mateus, capítulo 7, o versículo 12, que é um texto também bem prático, né? E diz assim o texto: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, para completar aqui a rede semântica, eu coloquei a palavrinha fazer. Ou seja, nós precisamos ter a ação, nós precisamos fazer tudo aquilo que nós queremos que as pessoas nos façam, como gostaríamos de ser tratados, nós também precisamos fazer para as pessoas, nós também precisamos ir até essas pessoas. Por isso, então, eu escolhi esse texto aqui, eu achei ele bem impactante, a gente precisa refletir mais sobre isso, né? Será que eu faço aquilo que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Como que eu faço, né? Então, acho que essa é uma palavra importante para nós. E essa é a régua, né? Essa é a medida, tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. É isso aí. Sensacional. É isso aí. E aí, Laís, agora qual que é o teu texto? Qual é a tua palavra aí? Pastor, eu escolhi o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 7. Diz o seguinte: amados, amemos-nos aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus.
A palavra que eu escolhi foi amor. Porque Deus, ele é amor. E a gente, quando a gente prega o evangelho, coloca em ação, a gente demonstra o amor com o nosso próximo, né? Que é o que ele fez isso na terra. E a gente deve fazer o mesmo. Sensacional. E aí, Liz, quanto deixa a tua palavra? Tem muitos, né? Mas aqui tem uma que eu escolhi, que é Miqueias 6:8, que diz assim, só um minutinho. Ele te declarou, ó homem, que é bom e que é o Senhor. Pede de ti, senão que pratiques benignidade ante humildemente com teu Deus. Então, aqui eu coloquei a palavra praticar. A gente deve praticar, colocar em ação, né? Fazer a prática do evangelho também, né? Com bondade, como diz aqui. E junto com Deus, porque sozinho a gente não consegue. A gente consegue perante Deus. Amém. Boa, muito bom. Eu quero deixar claro que eu te peço. Que seja bondoso. Isso, Pratique a bondade, né? exatamente. Haja com dignidade, seja honesto, né? É muito legal, né? É só ir à igreja. Não. Eu quero que você pratique a bondade. Isso. Que você pratique a gentileza. Que você faça com os outros aquilo que você gostaria que fosse feito com você, né? Isso. Que você pratique o amor, não fique só na teoria. Jesus te ama. Mas te ama como? Não é? Não, me te ama, eu estou estudando meu tempo, meus recursos, minha vida, né, minha influência, eu vou ajudar no que você precisa. Então percebe que é essa prática, né, que Deus espera que a gente vivencie, experimente, né? Tem uma pergunta para você que está aí na sua igreja, na sua comunidade, você que é líder também de jovens, né? Uma pergunta para você pensar e refletir. O que impede nossas igrejas ou a sua igreja de viver um compromisso radical? Lembra, filho de Ellen White? Deixou tudo, saiu de um lugar, foi para outro, deixou sua vida ali, foi lá para o outro sul do país para poder criar uma estrutura do zero para quem precisava. O que impede a sua igreja de ter esse compromisso radical de servir as pessoas em sua comunidade? O que tem travado? É achar que não tem necessidade, achar que ninguém vai ouvir, achar que não é necessário? Quem sabe não vou porque não tem estrutura? O filho de Ellen White não tinha nada, ele começou tudo do zero, né? Jesus veio aqui também e não tinha nada. E ele começou do zero e hoje tem uma multidão, milhares de pessoas que se identificam com ele, seguem os seus passos e também tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, né? Como podemos contornar os desafios que podem nos impedir de servir aos necessitados, né? Tantas pessoas que a gente tem como exemplo, né, que deixaram tudo, né? Madre Teresa de Calcutá, que foi para um lugar que ninguém queria ir, tocar em pessoas que ninguém queria tocar, leprosos, imagina, lepra. Então, eu queria até desafiar você, né, ser um líder que estivesse disposto a superar os desafios, né, as limitações, né? O pouco com muito, o pouco, né, com Deus é muito, né? Tem gente que tem muito, né, mas que sem Deus na sua vida não consegue fazer nada. Eu tenho um vizinho incrível, né? Trabalha, ele já é um senhor de idade, ele é a esposa dele, trabalha, sai cedo, chega tarde, todo final de semana, e montou uma casa, né, de abrigo para pessoas moradoras de rua, para a mulher poder fazer ultrassom, para gente que não tem o que comer, para fazer a barba, não dorme lá porque não tem espaço, né? E é uma pessoa que eu admiro muito, ele não só crê no evangelho, né? Ele vive o evangelho na prática. Então, fica aí o desafio para você, tá bom? O que tem te impedido de servir a Deus, de ser útil na vida de alguém, de abençoar aqueles que necessitam? Saia do comodismo e vá para a ação, tá bom? Esse é o grande desafio. O pastor Adil mencionou, não é a pauta política, né? Não são causas sociais, né, com projetos sociais meramente, não. É a própria orientação da Bíblia, o evangelho na prática, desafiando você e a mim a viver esse evangelho na ação. Tá e bom? Muitas vezes, pastor, o que parece é que o que gera, né, a pergunta, né, que o senhor fez, né, o que gera, né, essa falta de um compromisso radical, né? Muitas vezes é exatamente isso que o senhor mencionou, é o medo de não ser ouvido, é o medo de não ser atendido, mas a gente precisa entender que as pessoas estão em necessidades e que elas estão esperando que muitas vezes nós vamos ser a resposta da oração dessas pessoas. E às vezes a gente fica ali no nosso cantinho, mas é porque eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não sei qual ainda não descobri. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Então vá, né? Acho que a palavra é essa, né? Porque aqui na lição de quarta-feira tem uma pergunta interessante também que fala assim, né? Que a conversão de Edson White o levou a servir em uma das áreas mais desafiadoras de sua época. Aí pergunta, como devemos reagir ao ver um campo missionário muito desafiador? Vá. Simples assim. Nós precisamos ir
para fazer aquilo que nós já falamos, entender a necessidade para poder atender a necessidade. Então, a palavra é vá, né? Se desafie, vá à frente para que Deus ele possa te usar e possa nos usar como instrumentos em suas mãos. E Deus conhece, viu, a nossa motivação, né? A lição também mencionou isso aí. Qual devem ser nossas motivações ao servir, né? Então, nossa principal motivação é que quando a gente serve alguém que necessita, estamos servindo ao próprio Deus. Isso. A gente está servindo o próprio Deus quando a gente serve e ajuda aqueles que precisam. Essa deve ser a nossa maior motivação. Porque é o amor de Deus que nos constrange, né? Que nos motiva. E Deus conhece, viu? Quando a gente quer, a gente sabe, Deus sabe. E Deus também sabe, quando é só para se aparecer, né? Quando é só para mostrar, para postar, Deus sabe. Então, faça porque é um pedido de Jesus. Quando você ajuda alguém que necessita, qualquer dos meus pequeninos, você está ajudando a mim. Vai estar bem, como se estivesse abençoando a mim mesmo. Essa deve ser a nossa maior motivação. Aqui a gente percebe, né, pastor Rodrigo, que o evangelho, por natureza, ele é contracultural, né? Contracultural. E na prática, como é que é isso aí? Como é que foi com eles e com a gente? Como deve ser com a gente também hoje? É interessante, né, que a lição ela vai mencionar aqui para nós que Jesus ele foi assim muito além apenas de servir aos excluídos, aqueles que estavam marginalizados, como as mulheres, as prostitutas, os publicanos, mas ele se identificou com esses pequeninos ao ponto dele dizer o seguinte: se vocês fizerem para um deles, vocês estão fazendo para mim. Ou seja, ele vai além. Não, o cara que foi lá ajudar e saiu fora, né? Não. Ele está dizendo, ó, se você fizer para estes aqui, é esses aqui que eu quero que você faça, né? Se você fizer para eles, você está fazendo para mim também. Então, Cristo, ele fez coisas contraculturais com muita, mas muita frequência, ao ponto, inclusive, de pessoas tirarem algumas conclusões equivocadas a respeito do caráter de Jesus. Eu queria destacar aqui também, na lição de quinta-feira, esta parte que está em azul, que lá embaixo, né, da nossa lição fala assim: para Jesus, eu achei isso fantástico, para Jesus, sucesso é servir aos outros. Que tipo de sucesso nós estamos buscando, gente? Como nós falamos na semana, e é uma linha muito tênue, né? Eu faço para motivar, tiro uma foto, uma selfie, mas eu estou fazendo isso para motivar outras pessoas a fazerem também, ou eu estou fazendo isso porque eu quero me aparecer. E aí o pastor Fabrício comentou muito bem que isso vai de acordo com a intenção do nosso coração, e Deus conhece e tá tudo certo. E a prova no final ele vai revelar as intenções. Exatamente. Né? E às vezes a gente tem medo de falar que as obras elas virão à tona. Somos salvos pela graça? Somos, entendemos isso, está muito claro na nossa mente, na igreja adventista, somos salvos pela graça e ponto final. Mas as obras, elas aparecerão, e Jesus, ele mostra isso nitidamente. E a finalidade das obras de Jesus é para que o Pai seja glorificado. Glorificado, né? Exatamente. Esse é o objetivo, não é salvação, é para que o Pai seja exaltado, tá vendo? Existe gente aqui que parece com Deus, tá vendo? Olha o que ele está fazendo. E o Pai é glorificado com as obras de bondade que a gente faz. Exatamente. E aí ele fala assim, que sucesso é servir aos outros. A declaração de missão de toda a sua vida estava centrada no serviço. Porque lá em Marcos 10,45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Jesus, ele é o próprio amor em ação. Eu amo esta frase porque, de fato, Jesus é o amor em ação. Ele veio para revelar o caráter do Pai, e ele fez isso de que forma? Agindo, fazendo em prol das pessoas. E aí ele diz então, se você fizer a um desses pequeninos, então você está fazendo a mim também. Então eu acredito que tudo que Jesus fazia era muito contracultural, né? Estava fora do que a sociedade imaginava e pensava, e ele se entregava de fato ali para aquelas pessoas que estavam em necessidade. E eu acredito que hoje também o evangelho ele permanece sendo contracultural, e nós precisamos fazer como Jesus ele pede que nós façamos também. E um detalhe muito interessante é porque Deus ele não vai levar não vai levar em consideração os nossos desejos, né, aqui na Terra, nossas poses, nossos status, poder que a gente tem, se a gente é profissional, se a gente conquistou isso daqui, se a gente conquistou dinheiro, talvez qualquer coisa pessoal ele não vai levar, mas o que vai levar mesmo ele em consideração é servir. Esse é o sucesso que o pastor disse, né? E detalhe, né, às vezes a gente olha nas redes sociais, a gente vê muitos vídeos a respeito tipo, de pessoas que doam, mas estão gravando, eles anunciam, olha, a gente vai ajudar tal pessoa,
mas a gente não sabe no coração da pessoa se esse ato de bondade é intencional, né, para com Deus, ou então é simplesmente só para ganhar curtidas. E isso é um fato que vai acontecendo sempre. A gente tem que saber lidar com essas situações em questão de como a gente demonstrar para as pessoas, como a gente pode incentivar, influenciar as pessoas a querer fazer o bem de uma forma que a gente não seja glorificado a si mesmo, mas sim em Deus. Dessa forma a gente consegue discernir, diferenciar as coisas. A gente tem que saber diferenciar para a gente poder correr atrás, né? Então, o desafio aqui, além de fazer, é você saber qual é a motivação, né, que tem levado você a fazer o que Deus espera que você faça, né? E também o outro extremo, né, cuidado com ele. Ah, não precisa, não sei o que e tal. No final, Deus vai me salvar. Não, amigão, não vai ter essa... Deus não vai salvar a gente por aquilo que a gente faz, né? É por aquilo que Ele fez por nós. Mas quem foi salvo por Jesus, naturalmente, é automático, né? Ele vai fazer o que Jesus fazia. O que ele fazia? Servir. Então, a maior glória que um ser humano pode ter é se parecer com o seu mestre, né? Com o seu Salvador. E se tem algo que marcou muito bem quem foi Jesus aqui na Terra, foi a sua capacidade de servir a quem estava perto dele. Especialmente quem não podia fazer nada em troca. Esse aqui eu acho um ponto extraordinário, né? Que é o que Deus espera também de cada um de nós. Caminhando agora para o final, gente, nossos últimos minutinhos aqui. A lição termina, já foi rápido, hein? Tá vendo aí? Já passou, tá vendo? Passou até nervosismo, né? É isso aí. Vamos lá. Então, como é que a gente pode andar nos passos de Jesus? Será que pra gente fazer o que Jesus fez, a gente tem que ir lá em Nazaré, tem que ir lá no Oriente Médio? Será que é possível a gente fazer, ou viver, ou agir como ele agiu em nossa comunidade, em nosso bairro, em nossos dias agora? Como é que a gente faz para andar nos passos de Jesus? Na prática, considerações finais aqui, eu queria ouvir aqui, começando pela Laís. Como é que é? O que você queria destacar para a gente aí? Bom, pastor, eu achei algo muito interessante aqui que fala o seguinte, no segundo parágrafo. O Salvador deu sua preciosa vida para estabelecer uma igreja capaz de cuidar de pessoas aflitas e tentadas. Um grupo de cristãos pode ser pobre, sem instrução, desconhecido. No entanto, estando em Cristo, pode fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes, uma obra cujos resultados serão de alcance eterno. Então aqui demonstra, né, que Deus ele deu sua própria vida para estabelecer, para dar vida eterna para as pessoas, né? Que não adianta a gente só falar, mas colocar em prática, para poder mostrar a recompensa que Deus nos dará. E achei legal você destacou esse ponto aqui importante, né? Nós não precisamos, né, gente? Não, porque se eu tiver nível superior, ou se eu tiver, né, eu só não ajudo porque eu não tenho dinheiro, né, porque eu sou pobre, não sei o que e tal. Não há limites. A pessoa, aqui ó, a pessoa pode ser a pessoa mais simples do mundo. Os cristãos mais simples do mundo, né, que não tenha, né, muitos recursos e tal. Nada, né, é tão poderoso que alguém que se desprende a servir, a abençoar. Amigos, vizinhos, seu lar, sua igreja, em lugares distantes, não importa onde, né? A obra de alguém que se dispõe a fazer isso, a despeito de quem ele é, e em muitos casos aqui são pessoas simples, certo? Diz aqui o texto que você acabou de ler, né? O alcance desse trabalho, o resultado desse trabalho é eterno. Você não pode nem imaginar as consequências que podem levar alguém que se dispôs a servir, mesmo sendo alguém tão simples. Jesus era simples, era pobre, veio de origem pobre, uma família pobre. E ele acha que ele fez tudo intencionalmente para que não houvesse nenhuma barreira entre ele, nem com a pessoa mais humilde, mais simples, ou até a pessoa mais poderosa. E isso não pode ser um empecilho, né? Porque nenhum trabalho feito para Deus pode ser a pessoa mais simples do mundo, nunca será em vão. E você, Liz, considerações finais, o que é que você queria destacar sobre como a gente pode andar nos passos de Jesus hoje? Bom, aqui eu queria ler um parágrafo aqui. Encontraremos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades, qualquer lugar onde há um coração humano, estamos de consolação. Ou seja, não necessariamente a gente precisa ir... Jesus, ele andou por muitos lugares, né? Nazaré, Betânia, Galileia, né? Ele viajou muito para pregar e falar e ver as necessidades das pessoas. Mas hoje em dia a gente consegue fazer isso começando pela própria casa. A gente tem parentes, tem amigos próximos que a gente consegue ajudar essas pessoas necessitadas, né? E também em hospitais, a gente faz visita, nas prisões a gente pode fazer visita também. A gente começa por ali. Todo esse trabalho que Jesus um dia mostrou para os discípulos, a gente faz
as mesmas obras, né? A gente citou aqui vários lugares, né? Doentes e tal, pobreza, humildes, bairros pequenos, grandes cidades, em qualquer lugar onde há um coração humano necessitado de consolação, ali você pode ser Inclusive Jesus, na nossa né? vizinhança, né? Exatamente. A pessoa do lado da nossa casa. Especialmente, né, cara? Do outro lado da rua. E até mesmo nossa Especialmente, família, Na né? nossa né? família, dentro de casa. Fazer como Jesus fazia quando esteve aqui na terra. Andaremos em seus passos quando a gente fizer a mesma coisa. Pastor Rodrigo, considerações finais? Bom, eu achei interessante um texto aqui que é destacado na lição, que está no livro Desejado de Todas as Nações, porque ele fala especificamente ali também de maneira mais direta assim para os jovens, né? E diz assim, é porque essa obra é negligenciada que tantos jovens discípulos nunca avançam além do simples beabá da experiência cristã. A luz que resplandeceu em seu coração quando Jesus lhe disse, estão perdoados os teus pecados, deve ser conservada viva por meio do auxílio prestado a outros em necessidade. A irrequieta energia, tantas vezes fonte de perigo para os jovens, poderia ser canalizada de maneira que fluísse em correntes de bênção. O próprio eu seria esquecido na dedicada obra para o bem de outros. Eu quando eu era diretor de jovens, né, eu sempre costumava dizer, e eu carrego isso comigo, que os jovens, eles amam a missão. Eles gostam de missão, eles querem fazer missão. E eu tenho para mim que para que nós possamos manter os nossos jovens ativos, eles precisam fazer missão. E quando a gente fala de missão, a gente está pensando em viajar para outros países ou algo do tipo, e você pode pensar dessa forma também, mas missão é aquilo que nós entregamos em prol do nosso próximo. E nós podemos fazer com o nosso vizinho, dentro da nossa casa, com a pessoa que mora do outro lado da rua. Então, se nós queremos, ou se os nossos jovens, ou você que está nos ouvindo, nos assistindo, você quer sair dessa experiência cristã, né, desse beabá, né, da sua experiência cristã, se envolva na missão. Né? Ajude aquele que necessita. Sirva, né? Sirva o seu próximo. E então você vai sair deste beabá da experiência cristã. E não terceirize, né? Essa é a coisa da igreja, instituição, do sistema de voluntariado adventista, de um projeto, de um departamento. Não, amigão, essa missão não pode ser substituída ou terceirizada para ninguém, né? Ela deve envolver, diz Ellen White, esforço individual. E eu quero dizer a vocês, tá? O maior beneficiado é a gente mesmo. Então se envolva, sirva como Jesus serviu e você vai descobrir o sentido para viver, inclusive, neste mundo. Queria pedir aqui a Laís terminasse com uma oração, pede para que esse bate-papo aqui incomode, motive alguém a viver esse evangelho na prática, na ação. Oremos então. Querido Deus, querido Pai, obrigada por estudarmos mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Obrigada por nos dar a oportunidade de entendermos do Evangelho, o verdadeiro Evangelho que devemos agir, Senhor. Que venha tocar nos corações de cada um aqui a vontade das pessoas de fazer a missão, de pregar o Evangelho para que o Senhor possa voltar logo, Senhor. Venha estar com cada um daqueles ouvintes que estão ouvindo esse podcast, Senhor. Venha perdoar nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Laís, aí, pela presença e a companhia, pela participação, Obrigada, tá? pastor. Top demais. Pastor Rodrigo, obrigado pela Obrigado, parceria, pastor, hein? pelo convite. Valeu, Liz, é bênção, hein? Talvez. Muito bom estar com vocês. E a você também que está nos acompanhando em casa, aí, em algum lugar, no metrô, no trabalho, na academia, ouvindo ou assistindo, não importa. O importante é que você viva esse evangelho na prática, em ação, em modo on, sendo uma bênção para quem está perto de você. Tá bom? Não queira atravessar o continente, o outro lado do mar. Se você não quer atravessar o outro lado da sua rua, seja uma bênção para quem está perto de você. Necessidade, gente, é o que não falta. É servindo os outros que a gente é salvo. Que Deus abençoe muito você. E não esquece de compartilhar esse conteúdo, de seguir a gente nas nossas redes sociais. O nosso conteúdo também está lá disponível. A minutagem está lá também no canal do YouTube para você acompanhar cada dia, ter um insight novo, uma ideia. Quem sabe tá aí revisando o conteúdo para poder trocar uma ideia com a sua galera no sábado pela manhã, na sua igreja. O importante é que você use esse conteúdo, tá bom? Que Deus te abençoe. Estamos quase aí na reta final da nossa temporada e eu te espero no próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!